noite. Eu sou coordenadora do Núcleo São Paulo, da Auditoria Cidadã. E o nosso Estado e o município paulistano, ambos têm inúmeros problemas e irregularidades com as suas respectivas dívidas. Eu vou me ater aqui à questão da dívida paulistana do município de São Paulo por uma questão de tempo, né? As dívidas do município de São Paulo são representadas por 9 contratos. Tem contrato junto ao BNDES, junto à Receita Federal, mas o contrato mais significativo que tem a dívida paulistana, que representa 90% da sua dívida, é o contrato de refinanciamento junto à União. É sobre esse maior contrato que nós vamos detalhar, pois ele vai revelar que os paulistanos simplesmente pagam uma dívida que, em sua maior parte, nunca fizeram, que é fruto de ilegalidades devidamente apuradas e comprovadas, inclusive por esta casa, por ocasião da CPI dos precatórios, além das comprovações de ilegalidades ocorridas também na Câmara Municipal de São Paulo, por ocasião da CPI dos títulos mobiliários ali ocorrida. Eu vou contar para os senhores o histórico da dívida mobiliária paulistana. Até 1993, estados e municípios podiam emitir títulos e comercializá-los no mercado financeiro para financiarem suas gestões. Em março de 93, no entanto, foi promulgada a Emenda Constitucional número 3, proibindo a emissão desses títulos públicos. Mas, apesar da proibição, manteve-se a permissão, com base no artigo 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, permitiu-se que fossem emitidos títulos destinados unicamente ao pagamento de precatórios, desde que fossem gerados antes da promulgação da Constituição de 88, só para garantir esses títulos. Muito bem. Na época, em 1993, era prefeito de São Paulo o senhor Paulo Maluf, o secretário municipal de Finanças era o senhor Celso Pita, e tinha o coordenador da dívida pública, o senhor Wagner Batista Ramos. Estes senhores enviaram um pedido de emissão de títulos, usando para isto documentação falsa, que era composta de precatórios em duplicidade, precatórios que já haviam sido pagos, e também de valores superestimados. Vale lembrar que o Sr. Wagner Batista Ramos criou uma planilha eletrônica para efetuar os cálculos superestimados e prestou, inclusive, consultoria para vários estados e municípios que acabaram também por realizar operações semelhantes. Além das irregularidades nos valores superfaturados e também quanto a precatórios que já haviam sido pagos e foram incluídos na planilha, a CPI ocorrida nesta casa, no Senado Federal, descobriu que havia também ilegalidades na comercialização destes títulos lançados pela Prefeitura Paulista. Constatou-se que um grupo de corretoras associou-se para especular com estes papéis, gerando um grande prejuízo para o erário municipal, o que ficou conhecido como cadeia da felicidade. Fatos que consistiam na compra e venda sucessiva dos títulos entre elementos do esquema. Vale ressaltar que os títulos da Prefeitura eram vendidos com deságio fora dos padrões normais, chegando, na maioria das vezes, a 40% de desconto sobre o valor de face. Houve ainda operações em que o título era vendido pela Prefeitura, passeava pela cadeia da felicidade e era recomprado pela própria Prefeitura, sendo que uma dessas operações, em um único dia, a Prefeitura teve prejuízo de mais de R$1 milhão. Foram detectadas, na CPI ocorrida nessa casa, 22 operações atípicas com esses títulos. Destaca-se que, em certos momentos, houve a interferência direta do secretário Pita na venda desses papéis, ordenando ao Banco do Brasil que vendesse títulos diretamente a determinada corretora,
sem passar pela oferta em leilão público, o que é flagrantemente ilegal. Foram arrecadados com essas emissões cerca de 2,5 bilhões de reais, valores de julho de 2001, vigência da CPI da Dívida Pública Paulistana. E, segundo o relatório enviado pelo Tribunal de Contas do município, foram pagos no período de 93 a 97 cerca de 330 milhões com precatórios. Tais títulos eram remunerados pela Selic, que na época do governo Fernando Henrique Cardoso chegou a 46% ao ano, em novembro de 97, para efeito de comparação. No ano de 98, a Prefeitura chegou a pagar taxa de 30% de juros reais relativos a esses títulos. É importante afirmar, em relação às taxas de juros praticadas, que, no referido período, o parágrafo 3º do artigo 192 da Constituição Federal limitava a taxa de juros praticadas nas operações de concessão de crédito em 12% ao ano. Artigo que foi alterado pela Emenda Constitucional 40, sancionada pelo presidente Lula em maio de 2003, retirando do texto esse limite de 12% ao ano. Portanto, as taxas de juros superiores a esse percentual à época são ilegais. No final dos anos 90, a União começou a assumir a dívida mobiliária dos estados, trocando-as por títulos do Tesouro Federal, e, a partir de 1998, o então prefeito Celso Pitta começa as negociações para que a União assumisse também a dívida paulistana, uma vez que a rolagem de tal dívida estava comprometendo as finanças da cidade. Em resposta ao primeiro contato, o pedido foi negado, pois já era conhecida a utilização dos valores arrecadados com a venda de títulos para outra finalidade que não a do pagamento de precatórios do artigo 33 do ato das disposições constitucionais transitórias. Por 2 anos foram feitas negociações e toda uma manobra legal para que a Prefeitura conseguisse condições para o refinanciamento com a União, inclusive com o parecer do Tribunal de Contas do município, que alegava que os títulos foram utilizados para o fim proposto, mas sem especificar valores, informando que consta do relatório da CPI da Dívida Pública Paulistana, no capítulo que trata das responsabilidades, na página 295. Em 93, quando Paulo Maluf assumiu a Prefeitura, a dívida mobiliária paulistana era de pouco mais de 1,5 bilhão. Em 1996, quando deixou a Prefeitura, a dívida mobiliária era de 6 bilhões de reais, um aumento de 288%. Apesar de todas as irregularidades já citadas, as quais já renderam condenações judiciais ao senhor Paulo Maluf, condenado a devolver milhões aos cofres públicos paulistanos, condenação de 4 anos de cadeia ao senhor Celso Pitta, né? Processos e condenações a mais de 15 corretoras. Apesar de tudo isso, a União, em maio de 2000, atendendo, senador Cristóvão, aquela pergunta que o senhor fez, né? Em maio de 2000, a União assume a dívida mobiliária paulistana na íntegra, trocando todos esses títulos do Tesouro Federal sem ao menos verificar o que era de fato devido e o que era resultado de operações irregulares. Em maio de 2000, com altas taxas de juros, a dívida chegou a 11,2 bilhões, e este valor é que foi assumido e refinanciado pela União. Não bastasse todo o histórico de irregularidades que, por si só, poderia invalidar a operação, as condições do contrato de refinanciamento proposto pela União eram bem onerosas para o cofre público. Pagamento em 360 parcelas, correção feita pelo IGPDI acrescido com juros de 6% inicialmente. A Prefeitura teria prazo de 30 meses para pagar. Se não pagasse um tanto, esses juros aumentaria de 6% para 9%, e foi o que aconteceu. E retroagiu essa diferença, de 6 para 9, retroagiu o início do contrato. O cálculo do valor das prestações foi feito pela tabela Price,
A Prefeitura tinha um limite de 13% da receita líquida real para pagamento das prestações do referido financiamento. Caso o valor utilizado não cobrisse a totalidade do valor da parcela e demais encargos, o resíduo seria incorporado ao saldo devedor. Esse é um dos responsáveis pela explosão do saldo devedor da dívida. Limite com gasto do pessoal restrito a 60% da receita líquida real. Limite com gastos de aposentados e aumento da alíquota da contribuição previdenciária dos servidores municipais de 6% para 11%. Como consequência dessa negociação, tivemos o aumento de uma outra dívida, a dívida social. O dinheiro utilizado para pagamento dos serviços do referido empréstimo faltou em outras áreas, e o resultado dessa sangria de recursos se traduz na falta de vagas em creches, nas filas de espera em hospitais, na falta de moradia, na falta de equipamentos públicos de esporte, cultura e lazer, nos serviços de transportes públicos, na educação, enfim, na qualidade de vida da população paulistana que foi preterida para atender exigências de organismos financeiros nacionais e internacionais. O projeto de lei complementar 238, que foi aprovado na Câmara dos Deputados e encontra-se nesta casa, não corrige nenhuma das ilegalidades que apontei aqui. Ou seja, não expurga do valor financiado os valores superfaturados ou os falsos precatórios, aqueles que já haviam sido pagos, que estão devidamente comprovados pelas CPIs. Não expurga as ilegalidades na comercialização dos títulos. Não reduz os juros às taxas permitidas pela Constituição à época. Não acaba com o sistema de juros tabela price vetado por lei. O que o projeto de lei faz para a cidade de São Paulo é dar um pequeno alívio no saldo devedor, pois recalcula desde a sua contratação no ano 2000 até agora as correções pela taxa Selic, que apesar de serem ainda muito altas, ainda são mais baixas que o IGPDI mais 9% pago por São Paulo. Porém, a taxa de juros IPCA mais 4% proposta no projeto de lei fará com que São Paulo continue a usar integralmente os 13% de sua receita para pagamento da dívida, não significando nenhum alívio nos pagamentos mensais. Agora, prevê-se que para 2014 seja algo em torno aí de 4 bilhões. E, para encerrar, vou mostrar 3 transparências para que vocês possam visualizar o que é que São Paulo tem pago por uma dívida que ela não contraiu. Ali na primeira coluna, lá no ano 2000, São Paulo pagou lá, ao final, 18.191 bilhões de juros, que, corrigidos, hoje, vai para 24 bilhões, ou seja, pagou 24 bilhões de 2000 a dezembro de 2012. Isso por uma dívida que foi contraída em 2000 de 11 bilhões e que está em dezembro de 2012 em 53. E hoje já pulou para 56. Ou seja, São Paulo contraiu uma dívida de 11, pagou 24 e deve 56. Por que isso? Essa é muito reveladora, essa imagem. Aquele primeiro item, vermelhinho lá em cima, é o IGPDI mais 9%, é a taxa de juros que São Paulo pagava para a União. A mais alta taxa de juros que existe no planeta é aquela vermelhinha, está vendo? E nós temos lá embaixo a TJLP, que é bem menor, não é? E a TJLP é a taxa de juros que se emprestam às empresas nacionais, internacionais, as multinacionais, e até aquelas que têm dado prejuízos imensos ao erário, como a gente está vendo agora, o senhor Ike Batista, ganhou seus empréstimos todos pela TJLP. Por que é?
por que é que se empresta a essas empresas com a taxa de TJLP e não se empresta a um ente federado a mesma taxa e se coloca uma taxa lá em cima? Nós, para encerrar, só para dizer qual é o nosso pedido aqui a esta casa, aos senadores, que falem junto às suas bancadas, que, em primeiro lugar, a coisa mais importante a se fazer é uma auditoria da dívida. Isso é imprescindível. Nós temos que sanear, porque a população não pode pagar uma dívida que não contraiu. Em segundo lugar, as taxas de juros que têm que ser utilizadas são as mesmas taxas que são fornecidas às empresas que eles querem ver crescer. Tem que ser a TJLP. E, por último, né, nós temos que fazer, como fazem também os empréstimos para essas empresas, juros simples, porque os juros compostos, a tabela price, é proibida por lei. Então, essa são a nossa história, a triste história, a saga da dívida paulistana, e peço aos senhores que, aqui no Senado, vejam com carinho essas questões e corrijam essa situação tão cruel com o povo brasileiro.